Esse é o Direito de Verdade, eu sou o vereador Gessé Sangalli e eu vou comentar para vocês hoje essa notícia aqui de que o Brasil teria atingido o menor índice de pobreza e extrema pobreza, segundo os dados da série histórica do IBGE. Para quem não sabe, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sempre foi pautado por servidores técnicos que fazem levantamentos confiáveis sobre a população, sobre a renda, sobre a economia, sobre dados macro da população brasileira para ajudar na decisão de tomada de atitudes e posturas por parte do governo frente à realidade da população, trazendo a cada década informações cada vez mais atualizadas e também pesquisas pontuais ao longo dessas décadas para que embase as melhores políticas públicas com base em evidência. O problema é que recentemente o Lula colocou no IBGE, para comandar o IBGE, o Postman, Márcio Postman, que tinha feito uma passagem pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e foi reconhecido por ser alguém que fazia muita criatividade para adequar os números, porque ele acredita que a estatística tem que ser utilizada de maneira política para ajudar o governo, obviamente quando o governo é um governo amigo. Se por acaso fosse presidente do IBGE ou do IPEA ou de algum órgão de consulta de dados de produção de informação e o presidente fosse de direita, ele utilizaria politicamente esses dados para prejudicar o governo. Isso é um fato. E aqui nós podemos observar algumas matérias falando sobre o Postman, que ele, quando entrou no IBGE, tinha por uma ambição, por uma intenção, alterar a forma como as estatísticas do IBGE eram divulgadas. Lembrando que o IBGE é um órgão do governo federal que tem servidores de carreira que, ao longo de décadas, desenvolveu metodologias, estudos e formas de divulgar essas informações que são relevantes para o mercado, são relevantes para pessoas que tomam decisões com base na dinâmica da população, se ela está envelhecendo, se ela está ficando mais produtiva, menos produtiva, quantas parte da população, qual percentual da população está trabalhando mais, qual é a idade de aposentadoria, aposentadoria média, índice de aproveitamento da mão de obra, se tem muito neném, se tem pouco neném e coisas nesse sentido. Mas o Márcio Postman chegou no IBGE, indicado pelo Lula, depois de ter passado pelo IPEA, e decidiu mudar a divulgação da estatística. E tem uma passagem que o Postman fala que justamente isso. As estatísticas têm que ser utilizadas de maneira política. E tu sabe onde utilizam a estatística de maneira política? Sim, em todos os governos, mas cada vez mais forte de maneira a tentar distorcer essa informação nos países mais ditatoriais ou mais fechados a mercado de investimento. Exemplo, China, Rússia, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Por quê? Porque estes governos tentam utilizar a estatística de modo político, assim como pensa Postman, de modo a induzir o mercado a fazer o que o governo entende que é melhor. Então isso é muito comum, inclusive na China a gente via crescimentos abismais de 10, 12, 15% ao ano, e muito desse crescimento era um crescimento fictício, muito induzido por dados forçados trazidos pelo governo. E existem agências de risco e agências de análise econômica que conseguem avaliar qual é que é o percentual efetivo do crescimento frente aos dados trazidos pelo governo. Isso tem na China, normalmente são americanos e norte-americanos, mas eles fazem essa avaliação de todos os países e especialmente países como China, Rússia e outros países que são emergentes, como por exemplo a África do Sul, e que precisam ter como se fosse um índice de correção para que os investidores internacionais saibam qual é que é o grau de confiabilidade da informação trazida pelos governos que tentam maquiar essa informação. Até interessante, porque dizem que tem formas indiretas de tu medir se de fato a economia está ampliando conforme disse o governo ou não. E uma forma indireta de medir se a economia está de fato ampliando de acordo com aquilo que o governo falou ou não, é fazer imagens de satélite mostrando a iluminação das cidades à noite. E, à medida que aumenta de fato a produção econômica, a iluminação das cidades à noite aumenta. Se, por outro lado,
o governo maceteia essa informação para induzir o mercado a erro, a iluminação noturna não sobe tanto quanto deveria ter subido, então é uma das formas que essas agências de risco e agências de verificação de investimento acabam fazendo para medir se a informação trazida pelo governo federal, pelo governo desses países emergentes, corresponde à realidade. E o Márcio Postman está justamente tentando se somar à escola chinesa, à escola russa, à escola venezuelana de estatísticas e quer utilizar a estatística de modo político, e por isso que ele iniciou um processo de mudança na forma de divulgação das estatísticas do IBGE. E como eu falei, o IBGE é composto por pessoas técnicas do quadro que fizeram concurso, são muito capacitadas, têm mestrado, doutorado e são muito reconhecidas por trazer dados relevantes, porque fazem um trabalho profissional. Tu pode dizer que teve a politização contra o Bolsonaro, e isso em todo o serviço público acaba tendo, infelizmente, mas o IBGE sempre foi visto como um órgão muito sério. Tanto que, quando o Postman entrou e começou a tentar alterar tudo, surgiu isso aqui. A exigência por parte dos servidores do IBGE pela exoneração do Postman, que estava alterando essas estatísticas sem consultar a experiência, a inteligência, o conhecimento prévio dos servidores do IBGE. E pensa, imagina que tu é um servidor de carreira, tá, 10, 20, 30 anos, fazendo um trabalho sério, trazendo informações de qualidade para tomar decisão da política pública, e vem um presidente indicado do IBGE pelo presidente da República que tenta mudar a tua metodologia para servir essa metodologia e esses dados para fins políticos. Tu te indignaria, qualquer pessoa decente e preocupada de fato com o nosso país, mesmo que não concordasse com o presidente ou concordasse com o presidente, ficaria indignado. E é isso que acabou acontecendo. Os servidores do próprio IBGE demonstraram insatisfação com o comportamento autoritário do Postman, que estava tentando utilizar esse autoritarismo para macetear informações e fazer um relatório colorido, um relatório cor-de-rosa, para ajudar o pai Lula a influenciar de maneira a distorcer a informação, as informações, e induzir o mercado a fazer empréstimos, emprestar dinheiro a juros menores para o governo federal. E aqui a gente consegue ver uma dessas informações que só pode ser macetada do IBGE após a intervenção do Postman. Essa notícia aqui está sendo bastante divulgada, é inclusive a informação trazida pelo Porto Alegre 24 horas. Brasil atinge menor índice de pobreza e extrema pobreza, segundo dados da série histórica do IBGE. E aqui, isso aqui, inclusive, demonstra que em 2023, 8,7 milhões de pessoas deixaram a pobreza. Síntese dos indicadores sociais mostra que números no país recuaram a menor proporção registrada desde 2012. Agora pensa, o mesmo que muda a configuração e a característica de empregabilidade para não aquelas pessoas que estão sem emprego, mas sim aquelas pessoas que não estão procurando emprego há tantos meses, como sendo sinônimo de redução do desemprego. Tu acha que está de fato preocupado em trazer números de qualidade para tomar decisão do poder público e dos investidores? Obviamente que não. Além disso, vamos supor que de fato 8,7 milhões de pessoas deixaram a pobreza em 2023. Isso corresponde a uma estatística de 2023, quando o dólar não estava na estratosfera como nós estamos vendo hoje. Então, hoje, a condição dessas mesmas pessoas ante as condições que elas tinham em 2023 com certeza mudou, porque infelizmente todo mundo come em dólar, porque os insumos, o material, o combustível acaba sendo sim dolarizado. Outra coisa, te pergunto, a inflação estourou ao longo dos últimos 12 meses e rompeu o teto da meta. E é só tu olhar como é que está a questão dos preços no supermercado, que tu vai saber que a inflação, até tem aqui um dado do próprio O Globo, o preço dos alimentos já saiu mais do que o dobro da inflação este ano. Ou seja, mesmo que no relatório bonitinho do Postman esteja lá tudo perfeito, lindo, mil maravilhas, parece que a gente está na Suíça, tu que compra o dinheiro com o teu dinheiro que não subiu, sabe que o valor das coisas subiu muito. Logo, tu hoje, a partir da inflação, está
gastando muito mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que comprava e no final das contas teve que diminuir o quanto leva para casa. E, obviamente, o relatório do Postman vai dizer que está tudo mil maravilhas, mas tu que vai no supermercado sabe a diferença que isso tem no final das contas. Aqui na inteligência do IA do Google, a inflação dos alimentos tem sido maior que outros indicadores de inflação, ou seja, alimentos está subindo mais do que a inflação geral. Isso tem uma explicação, porque o ciclo de vida da venda do alimento é mais rápido do que o ciclo de vida da venda, por exemplo, de um carro ou de uma casa, de um apartamento, de um terreno, porque demora muito mais tempo entre a construção de um apartamento, de uma casa e a venda, do que a produção de um alimento e a venda. Então, como o giro da alimentação acaba sendo muito mais rápido, a inflação aparece mais rápido nos alimentos. E tu que faz compras no mercado sabe o quanto que isso acabou impactando. E aqui também tem uma outra notícia bastante interessante. Menos comida na mesa. Preço de alimentos supera a inflação e sobe quase 50% nos últimos 4 anos. O que nós tivemos nos últimos 4 anos? Guerra, estávamos saindo da pandemia e agora nós temos o governo catastrófico do Lula. E ao longo dos últimos 4 anos veio a inflação. Por que vem a inflação? Porque diferente do que as pessoas pensam, inflação é um aumento provocado pela inflação da base monetária, ou seja, o governo, através de tomada de empréstimo, através de emissão de moeda, através da alteração do juro relativamente ao juro natural, de manutenção do preço das coisas, acabou maceteando a moeda e colocando em circulação mais moedas do que foi produzido pelo mercado em bens e produtos e serviços. Então isso acaba fazendo com que o comércio tenha mais dinheiro em circulação sem uma contraprestação de serviços e produtos e com isso os bens que estão em circulação acabam ficando valendo mais papel moeda, mas o efeito de tu que recebe esse dinheiro já como se fosse diluído pela inflação é que tu acaba comprando menos coisas com o mesmo número de papel moeda que tu tinha contigo. Então, na verdade, sempre o fenômeno monetário de inflação é algo provocado pelo governo. Quando é o aumento de um item, por exemplo, tomate, ou, por exemplo, de carros, ou, por exemplo, de arroz, pode ter sido um problema na safra, ou na produção de determinado item, ou alguma coisa nesse sentido. Quando todos os itens sobem ao mesmo tempo, sem uma razão aparente, na verdade, a razão fundamental foi que o governo acabou fazendo com que mais dinheiro, mais papel moeda entrasse em circulação. E é muito comum a gente ver que alguns governos tentem falar que a culpa é do empresário malvadão que está comprando mais caro, cobrando mais caro pelo mesmo produto que ele vendia antes. Mas pensa, todo o mercado se baseia em escassez. Não existe tudo que as pessoas queiram para todo mundo sempre a qualquer momento. Existe uma escassez natural na natureza. E a precificação dessa escassez é o quanto tu está disposto a pagar por esse bem, por esse produto, por esse serviço. Se aumenta o número de papelzinho de moeda que tu tem dinheiro contigo, que tu tem junto contigo, é natural que tu esteja disposto a pagar mais papeizinhos moeda por aquele bem que te interessa. E como isso acontece de maneira generalizada, porque toda a sociedade agora tem mais papel moeda para comprar os itens escassos, o preço da coisa sobe, mas não se aumentou a riqueza, se aumentou somente o número de papelzinho moeda que estava em circulação, e é isso que chamam de fato de inflação. E, só para a gente encerrar, a gente observa aqui que o Márcio Postman, ele é lembrado aqui pela Curzoé, revista Curzoé, que ele é alguém que no IBGE só traz notícias positivas para o Lula. Eu te pergunto, tu como brasileiro, tu acha que ao longo dos últimos 2 anos, a partir do momento que o Lula pegou o governo, nós só tivemos notícias positivas na economia? Ou será que quem dá essas notícias boas na economia está maceteando os números para fazer com um uso político da estatística a favor do governo? A resposta é óbvia. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece, Gessé Sangalli, Direito de Verdade, curte, comenta, compartilha, diz o que tu achou desse vídeo, o que eu posso melhorar e se quiser me ajudar, te inscreve aí que vai ser muito bem-vindo. Valeu, tamo junto.